Questão 4. Qual a relação entre as ideias de Platão e Aristóteles? Platão formula sua teoria sobre as causas do mundo sensível através do mundo inteligível, que eram chamados de ideias. Para Platão, cada coisa no mundo sensível correspondia a uma ideia no mundo inteligível. Só que Aristóteles o critica neste ponto, onde ele tenta explicar a multiplicidade do mundo sensível através de ideias, e se esquece que também nas ideias há uma pluralidade. Bem, outra coisa que é criticada em Platão por Aristóteles são as causas. Platão se retém apenas a causa material e a causa formal, se esquecendo da causa eficiente e da causa final. Questão número 5. Como os pensadores tratavam a Idade Média antes do Renascimento? Então, essa cisão que houve cultural, principalmente no campo da religião, propiciou também uma questão dos novos paradigmas com relação ao pensamento da criatura e criador. Ou seja, o homem na Idade Média, ele era visto como uma criatura e entendia-se que todos os fenômenos naturais da conjuntura que o homem estava empregado era parte e consequências daquilo que uma entidade divina propiciava para a conjuntura da sociedade como um todo. Já no Renascimento, com esses novos paradigmas, houve assim também uma percepção do homem enquanto criador. Ou seja, o que isso significa? Que o homem é capaz de racionalizar e entender os fenômenos naturais ao qual ele estava inserido. Então ele entendia e poderia até criar alguns fenômenos com a sua capacidade científica. Questão 6. Quais ideias de Platão influenciaram o Renascimento? Bom, existem diversas ideias de Platão que influenciaram a filosofia na Renascença. Por exemplo, a mais discutida dela talvez seria sobre a alegoria da caverna, a qual vocês devem conhecer. Platão usa no seu diálogo República para exemplificar a ideia de bem e o que seria para o homem recluso, o homem que vive com a venda no rosto, o ideal a ser seguido, ou seja, sair da escuridão, você largar de contemplar as sombras e começar a seguir o caminho da luz, da verdade. Bom, esse seria talvez o ideal mais forte que os renascentistas pegam. Logo em seguida, alguns autores como Campanella, que escreveu A Cidade do Sol, e também Thomas More, o autor da Utopia, eles também bebem da água da filosofia platônica para desenvolver suas ideias na Renascença. Campanella com A Cidade do Sol e More com a Utopia, eles baseiam em preceitos escritos na República, também para descrever, seria melhor o termo, o uso dessa expressão, para descrever uma cidade melhor, ou um novo modo de comunidade moral, uma comunidade social, nas quais os indivíduos vão viver sem algum problema, ou seria uma comunidade mais justa, né, que digamos. Bom, e de forma geral, só isso mesmo. Questão 7. De que forma nossa sociedade contemporânea se beneficia da filosofia renascentista? Bem, é uma pergunta bem ampla, mas eu posso tentar resumir para você. Primeiro a gente tem que ver o que é a Renascença, né? A Renascença foi uma mudança de paradigma, onde o homem foi colocado no centro. Então ele era o que a gente chama de antropocentrismo. Então a gente foi uma época onde o homem era o foco principal. E para a filosofia contemporânea isso foi importante, por exemplo, em Kant.
quando ele foi, em sua teoria, ele imita essas ciências contemporâneas, porque são ciências que dão certo, tipo a física, a matemática, dão certo no sentido que são ciências que são mais exatas e que dão um resultado. Então Kant, por exemplo, Kant, eu citei agora, contemporâneo, ele se inspirou na Renascença para poder fazer uma mudança de paradigma na filosofia. Ao invés de ir na natureza e tentar descobrir, ao invés de tentar conhecer a natureza, ele se conheceu primeiro, conheceu a sua estrutura para depois aplicar isso à natureza, entendeu? Para depois entender por que a natureza é assim. É basicamente isso, que a natureza é desse jeito por causa da nossa estrutura. Para finalizar, essa aqui é a equipe da Universidade Federal de Uberlândia. Eles cursam filosofia e eles que nos concedeu as respostas das nossas perguntas do trabalho de filosofia da Escola Estadual Bueno Brandão.